Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as últimas 6 correntes, vou prender aqui aqui onde nós fechamos os 5 pontos altos em relevo. Então, logo aqui nesse pontinho, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 20. Na carreira 20, você tem aqui um leque com 14 pontos altos em baixo relevo e entre eles sempre uma corrente. E aqui na lateral nós fizemos aqui na folha, nós finalizamos agora a folha. São 5 pontos altos em relevo fechados juntos, e aqui entre o leque e a folha tem 6 correntes e 6 correntes, certinho? Agora, nós vamos começar a carreira de número 21. Eu vou fazer uma corrente, e aqui nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora, faço novamente uma alça com 6 correntes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 correntes. Agora, aqui no leque, nessa alcinha de uma corrente que tenho depois do primeiro ponto alto em baixo relevo, eu vou trabalhar aqui um ponto pipoca nessa alça, mas vou trabalhar com pontos altos duplos. Então, você precisa dar 2 laçadas na agulha. Passa a agulha na base e conduz o fio. Ficou com 4 laçadas. Faz uma laçada, fecha 2, faz uma laçada, fecha 2 e faz uma laçada e fecha 2. É um ponto alto, só que fechado em 3 etapas. 2 laçadas aqui na mesma alça, faz um outro ponto alto duplo. 2 laçadas na mesma base, aqui um ponto alto duplo. São 6 pontos altos duplos ao todo. Então, vamos fazer aqui pipocas bem grandes nesse espaço. Então, já finalizando aqui o 6º ponto alto duplo, alongo um pouquinho a laçada, retiro a agulha, venho no primeiro ponto alto duplo, passo a agulha, pego a laçada, conduzo aqui por dentro, formando ponto pipoca. Faço agora 3 correntes de separação, salto uma alça na base. Na próxima alça, sempre essas alcinhas aqui de uma corrente, entre os pontos altos em baixo relevo. Então, aqui eu vou fazer um outro ponto pipoca, fazendo 6 pontos altos duplos, aqui na mesma alça de base.
Então, fiz os 6 pontos altos duplos, retiro aqui a agulha da laçada, volto no primeiro, pego a laçada, conduzo aqui por dentro e formo ponto pipoca. E faço 3 correntes de separação, salto uma alça na base, na próxima, volto a fazer o ponto pipoca. Eu vou fazer aqui, nesse espaço, um total de 7 pontos pipocas. Faço em uma alça, salto a outra, faço em uma, salto a outra. E sempre 3 correntes de separação. Já finalizando aqui, o 7º ponto pipoca. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo aqui pro ponto onde nós fechamos aqui a folha, nesse pontinho aqui onde nós fizemos fechamos os 5 pontos altos em relevo juntos aqui, eu vou fazer um ponto baixo e faço novamente 6 correntes. Vou passar para o próximo leque. Na primeira alça, eu começo já a trabalhar os pontos altos duplos para começarmos a formar os pontos pipoca. Lembrando que serão 7 pontos pipoca, sempre separados por 3 correntes. Os pontos pipoca são formados sempre com 6 pontos altos duplos. Então, fiz os 6 pontos altos duplos e agora formo ponto pipoca, faço as 3 correntes, salto uma alça, vou para a próxima e começo novamente a produzir os 6 pontos altos duplos para formar o ponto pipoca. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar toda aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça de 6 correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Aqui no leque, nós fizemos 7 pontos pipocas, sempre separados por 3 correntes. E entre os leques, você tem 6 correntes, um ponto baixo e 6 correntes, ok? Agora, nós vamos começar a carreira de número 22. Eu vou começar aqui nesse mesmo ponto que eu estou trabalhando, que finalizamos a carreira. Você faz 3 correntes e vai trabalhar mais 6 pontos altos, todos aqui dentro desse mesmo ponto, formando aqui um leque. Com as 3 correntes, servindo aqui como ponto alto, você vai ter aqui um total de 7 pontos. Vou passar para a alça e vou fazer 4 pontos baixos. Quando nós estivermos finalizando a carreira, eu vou fazer mais 4 pontos baixos nessa última alça, então vamos prender o leque. Mas vai ficar assim. Vou passar aqui para dentro do ponto pipoca, aqui atrás dele, nesse próximo ponto pipoca, e vou fazer um ponto baixo. Agora, vou usar o próximo ponto pipoca aqui como base. Vou trabalhar aqui no meio dele e vou fazer também um leque. Antes do ponto pipoca, eu tenho uma alcinha aqui, antes de chegar no meio. Nessa alcinha, se você abrir, você vai ver aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1,
2, 3 e 4. Venho aqui no espaço dentro do ponto pipoca e faço mais 3 pontos altos. Isso vai fazer com que o seu leque depois fique bem centralizado. Então, você tem aqui um total de 7 pontos. Passo para o próximo ponto pipoca e prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Passo para o próximo ponto pipoca, nós vamos fazer novamente um leque. Então, aqui na alcinha, antes de chegar no meio, eu vou fazer os primeiros 4 pontos altos. No meio aqui do ponto pipoca, no espaço, faço os outros 3 pontos altos, completando aqui 7 pontos do leque. Então, feitos os 7 pontos, eu vou para o próximo ponto pipoca e prendo com um ponto baixo. Vou no próximo ponto pipoca e vou fazer novamente a mesma sequência, produzindo o leque de 7 pontos altos. No próximo ponto pipoca, eu vou prender aqui no meio com um ponto baixo. Então, ficou assim. 7 pontos altos aqui em cada leque, são 3 leques aqui de pontos altos nos pontos pipoca, ok? Vou passar para a próxima alça e vou fazer a mesma sequência que começamos a fazer aqui. Então, aqui na alça, depois do ponto pipoca, você vai trabalhar 4 pontos baixos. Nesse ponto baixo que tem aqui em cima da folha, que tá entre as duas alças, no ponto baixo, você vai fazer também um leque. Então, aqui você vai trabalhar 7 pontos altos. Passa para a próxima alça, que é essa alça de 6 correntes, e nela você faz os 4 pontos baixos. Vai passar para o próximo ponto pipoca e faz um ponto baixo. Passa para o próximo ponto pipoca e vai trabalhar o leque de 7 pontos altos. Quando eu fui fazer esse tapete a primeira vez, eu tentei fazer todos os 7 pontos aqui no meio, só que depois fica muito grosso, não fica bom. Então, por isso que eu faço em uma alcinha antes, eu faço 4 pontos e aqui no meio é que eu faço os outros 3 pontos. Parece que não vai dar certo, mas essa aqui é a melhor maneira de você fazer e centralizar o seu leque. Então, vai passar para o próximo ponto pipoca e prende com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou abrir aqui para você ver melhor. Então, aqui, em cima aqui da folha, você vai ter um leque, entre eles 4 pontos baixos, 4 pontos baixos. Aqui em cima desse leque de pontos pipocas, vão ficar 3 leques de 7 pontos altos, sempre preso aqui por um ponto baixo na próxima pipoca. Então, vai ficar assim, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos 4 pontos baixos na última alça. E vou prender agora com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei a carreira, é onde fizemos o nosso primeiro leque. Então, ficou assim. Vou abrir aqui para você ver. Nós trabalhamos aqui em cima dos pontos pipoca, 3 leques de 7 pontos altos. Aqui nas alças do meio ficou aqui no meio um leque de 7 pontos altos e 4 pontos baixos aqui em cada uma das laterais dele. Certinho? Finalizamos a carreira de número 22 e agora nós vamos fazer a carreira de número 23. Eu vou trabalhar nessa carreira pontos altos em baixo relevo aqui nos leques. Então, vou iniciar passando a minha agulha aqui antes do ponto de base, volto aqui para trás, conduzo o fio e formo aqui um ponto baixo em baixo relevo e faço mais uma corrente. Passo para o próximo ponto, passo a minha agulha antes do ponto, saindo com ela de trás para frente, volto com a ponta dela no próximo espaço que é depois do fio, conduzo o fio aqui por dentro e faço o ponto alto em baixo relevo. Então, aqui você vai trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada ponto alto que tem aqui na base. Então, ficou assim. São 3, 6, 7 pontos. Esse ponto baixo e a corrente também equivalem a um ponto alto. Ok? Agora, eu vou saltar, aqui na alça tem 4 pontos baixos. Eu salto o primeiro, no segundo faço um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo. Deixo vazio aqui o primeiro ponto de base e o último também, que é o quarto ponto. Então, aqui vão ficar 2 pontos baixos. Passo para o próximo leque e vou fazer aqui 7 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6 e 7. Ficando assim. Para passar aqui de um leque para o outro, eu vou fazer uma corrente. Fiz uma corrente, passo para o próximo ponto alto que tenho na base e volto a fazer novamente 7 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, já finalizando aqui os 7 pontos, eu faço uma corrente, passo para o próximo leque, que nos pontos altos, eu vou trabalhar novamente um ponto alto em baixo relevo, em cada um dos 7 pontos que tenho aqui na base.
Abrir aqui para você ver como ficou. Ficou dessa forma. Vou passar para a alça, tenho 4 pontos baixos na alça, então vou pular o primeiro, a partir do segundo ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto também um ponto baixo. Pulo o próximo ponto baixo que tenho na base e já passo aqui pro leque, e no leque eu vou fazer um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tenho na base. Então, feito aqui os 7 pontos em baixo relevo, passo para a alça onde tem os 4 pontos baixos, salto primeiro, no próximo faço um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou abrir aqui para você ver melhor como vai ficar. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou passar aqui para a última alça. Nos pontos baixos do meio, vou fazer aqui 2 pontos baixos. E vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciamos a carreira. Então, vai ficar dessa forma. Abrir aqui para você ver. Aqui finalizamos a carreira de número 23. Nela, nós fizemos aqui na sequência, no leque do meio, você tem na alça antes do leque 2 pontos baixos. Depois no leque são 7 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Depois na outra lateral, mais 2 pontos baixos. Aqui, nesse leque maior, que é o dos pontos pipoca, você tem 7 pontos altos em baixo relevo, uma corrente, 7 pontos altos em baixo relevo, uma corrente, 7 pontos altos em baixo relevo. Essa aqui foi a sequência dessa carreira, certinho? Agora, para iniciarmos a carreira de número 24, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntes e vou fazer nesse mesmo ponto mais 4 pontos altos. Retiro a agulha, volto aqui na segunda corrente. Pego de novo aqui a minha laçada e faço aqui um ponto pipoca. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo ponto e vou fazer 5 pontos altos para formar aqui um outro ponto pipoca. Retiro a agulha da laçada, volto no primeiro ponto, pego novamente a laçada, conduzo aqui por dentro e formo outro ponto pipoca. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto e vou fazer novamente 5 pontos altos e formar o ponto pipoca. Eu vou fazer, além desses aqui, faço mais 2 pontos pipoca, um em cada ponto de base, e entre eles, sempre faço uma corrente de separação.
Já finalizando aqui o 5º ponto pipoca. Ficou dessa forma, você vai ter 5 pontos pipocas bem juntinhos aqui um do outro, e entre eles, nós temos aqui uma corrente de separação. Tem 1, 2, 3, 4 correntes e 5 pontos pipoca. Então, aqui, em cima desses leques pequenos, aqui por toda a carreira, essa que será a sequência. Agora, aqui, no leque maior, onde você tem aqui as 3 sequências, nós vamos trabalhar agora. Aqui nesse leque pequeno fica vazio o primeiro ponto de base e o último também. Então, vou saltar o último ponto de base, mais 2 pontos baixos, e já passo aqui para essa sequência onde eu tenho os pontos altos em baixo relevo. Então, vou trabalhar aqui 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, um em cada ponto de base. Na alça, você faz mais 2 meio ponto altos. Então, aqui ficaram 4 pontos baixos, 3 meio pontos altos e mais 2 meio pontos altos. Aqui nesse primeiro leque. Nesse aqui do meio, vão ser 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, você vai fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, formando um V aqui ao meio. E nos outros 3 pontos que sobraram, você faz 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa outra lateral, você vai fazer essa mesma sequência que fizemos aqui, de trás para frente. Então, na alça, são 2 meio ponto altos. Aqui nos pontos de base, são 3 meio ponto altos, um em cada ponto de base. E sobraram 4 pontos aqui na base, você vai fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui no leque, onde você tem os pontos pipoca, vão ser 4 pontos baixos, 3 meio pontos altos e 2 meio pontos altos aqui na alça, depois 3 pontos altos, um V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Depois volta repetindo, 3 pontos altos, 2 meio pontos altos, 3 meio pontos altos, 4 pontos baixos. Daqui você já vai passar aqui para o leque pequeno, no segundo ponto de base do leque pequeno, você vai trabalhar 5 pontos altos. E forma o ponto pipoca. Faz uma corrente, passa para o próximo ponto, faz novamente 5 pontos altos. E forma o ponto pipoca. Faz uma corrente. Então, aqui são 5 pontos pipoca que você vai fazer, depois volta fazendo essa sequência aqui de pontos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira de número 24. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo.
E agora, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto pipoca que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Então, aqui nós temos 5 pontos pipoca, aqui no leque pequeno. Aqui no bloco grande ficaram 4 pontos baixos, 5 meio pontos altos. Depois, são 3 pontos altos, um V, 3 pontos altos, 5 meio pontos altos e 4 pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 25. Para fazer a carreira de número 26, eu vou fazer aqui uma corrente. Nesse mesmo espaço, vou fazer aqui um ponto baixo e mais uma corrente. Vou passar aqui para a alça, que tem de uma correntinha entre os pontos pipoca, e vou fazer aqui um ponto alto. É como se nós estivéssemos fazendo aqui um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntes, nessa mesma alça, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para a próxima alça, que é essa correntinha que tenho entre os pontos pipoca, e faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Faço 2 correntes de separação, na mesma alça, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para a próxima alça e faço o ponto alto, fechando a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Faço 2 correntes de separação. Na mesma alça, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para a próxima alça, a correntinha depois do ponto pipoca, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Faço mais 2 correntes, na mesma alça faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Aqui atrás do ponto pipoca, faço um outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, fica dessa forma. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Aqui na parte de baixo, se você contar as alças entre eles, são 1, 2, 3, 4 alças. Fica dessa forma. Isso aqui em cima dos pontos pipoca. Agora, aqui em cima do bloco, eu vou fazer uma corrente, passo aqui pro ponto baixo e vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos altos em relevo, até nós chegarmos aqui no V. Então, aqui você, antes do ponto do V, você tem 3, 6, 9 pontos. Então, aqui você vai fazer um ponto alto em relevo em cada um deles. Então, passa para o próximo ponto de base, vai passar a sua agulha aqui pela frente, passa por trás do ponto, conduz o fio e faz um ponto alto em relevo. Passa para o próximo ponto, passa a agulha de trás para frente, volta com a ponta aqui na frente, conduz o fio e forma o ponto alto em relevo. Então, vai trabalhar um total de 9 pontos altos em relevo, um em cada ponto de base.
Então, completei aqui. Então, ficaram 3, 6, 9 pontos altos em relevo. Faço uma corrente, venho aqui dentro do V, vou fazer 5 pontos altos. Retiro a agulha da laçada, volto no primeiro, pego novamente a agulha e formo ponto pipoca. Faço uma corrente de separação, vou agora para outra lateral e vou fazer essa mesma sequência de trás para frente. Então, salto esse ponto aqui do V, já no próximo ponto, eu vou trabalhar 9 pontos altos em relevo, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, vou trabalhar mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Completando aqui a sequência aqui do bloco maior. Então, são 3 pontos baixos, 9 pontos altos em relevo, uma corrente e um ponto pipoca. Uma corrente, 9 pontos altos em relevo e 3 pontos baixos. Ficando dessa forma. Faz uma corrente, passa aqui por trás do ponto pipoca, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para a alcinha de uma corrente depois do ponto pipoca, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada, fecho todos juntos. 2 correntes de separação. Na mesma alça, você faz o primeiro ponto alto, que vai fechar junto com o outro, passa para a próxima alça, faz aqui o segundo ponto alto. Agora, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Faz 2 correntes, na mesma alça, faz o primeiro ponto alto, fecha a primeira laçada, passa para a próxima alça, faz o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faz mais uma, fecha todos juntos. Faz 2 correntes de separação na mesma alça, volta a fazer a mesma sequência. Um ponto alto fechando apenas a primeira laçada, passa para a próxima alça, faz o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fecha todos juntos. 2 correntes, na mesma alça, o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, vai aqui atrás do ponto pipoca e vai fazer o segundo ponto alto e fecha os 2 juntos. Faz uma corrente, passa para o bloco e vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Depois, vai fazer 9 pontos altos em relevo, uma corrente e o ponto pipoca. Uma corrente, 9 pontos altos em relevo e 3 pontos baixos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.